Imagine uma cidade pequena, uma noite qualquer, e de repente 17 crianças de uma mesma classe desaparecem ao mesmo tempo. Nenhum grito, nenhuma pista, só o silêncio. E como se não bastasse, apenas um aluno é encontrado, vivo, mas diferente. E pior ainda, a professora é acusada de ter alguma ligação com tudo isso, enquanto a mulher misteriosa, encantadora demais para ser verdade, começa a revelar suas verdadeiras intenções. Longos dias e belas noites, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Redrum Podcast. Hoje, para falarmos de um dos filmes mais comentados e aguardados de 2025, A Hora do Mal, Weapons, novo longa do diretor o Zack Cregger, que há um tempo atrás trouxe pra gente aí Barbária, Noites Brutais, como ficou mais conhecido aqui no Brasil. Um nome bem mais ou menos, assim como A Hora do Mal também é um nome bem mais ou menos, mas que esse filme, Weapons, A Hora do Mal, veio com tudo e faz sentido toda essa fama porque é um filme muito, muito bom. E eu não estou sozinho, estou com minha digníssima novamente, por favor, se apresente. Olá, pessoal. Longos dias e belas noites. Esse aqui de novo para falar hoje sobre o Apples, com meu amor. Gente, o Weapons ele estreou em agosto de 2025 e já é apontado como um dos filmes de horror mais poderosos do ano, tá? No elenco a gente tem o Josh Brolin, a gente tem a Julia Gardner, que a gente provavelmente vocês já conhecem de alguns outros filmes. A querida fez o Wolfman, um filme de 2025, que saiu agora recentemente, um filme de terror também. Ela participou também de Ozark, fez o Apartamento 7A, que é ali do mesmo universo de O Bebê de Rosemary e tudo mais. E fez alguns outros filmes de terror também, filmes não de terror. Enfim, ela já vem aí de um currículo abrangente, um currículo maiorzinho, na real, né? E a história em Maybrook, 17 crianças somem misteriosamente. A polícia, os pais, a cidade inteira, todos mergulham no caos. A cada pista, mais perguntas. E o garoto que sobreviveu ou apareceu parece saber de algo, mas não consegue ou não quer contar, né? Aqui o Zack, ele sai desse lugar de terror comum, né? Nada de sustos fáceis. É um filme que ele é dividido em capítulos, mas com cada capítulo contando um ponto de vista diferente, costurando um quebra-cabeça meio que doentio. Parece muito, muito com os livros do mestre Stephen King, porque traz muito essas coisas de perspectiva diferente, de personagem diferente, e no final tudo se juntar, tudo se entrelaçar, sabe? Me lembrou muito It, me lembrou muito Apanhador de Sonhos também, envolvendo crianças principalmente, por também ser uma cidade pequena, ter todo um mistério envolvendo essa cidade pequena, ou um bem maior, sabe, lutando contra um mal maior. Então tem tudo isso dentro dos livros do King que me remeteram muito enquanto eu assisti esse filme. E assim, logo de cara, foi um filme que me agradou bastante. Eu, assim, gostei bastante mesmo, gostei de como o filme ele trabalha os personagens, como esses momentos de perspectiva diferente dos personagens são divididos e aparece a professora, aparece o policial, o Paul, aparece o Marcos, aparece o pai de uma dessas crianças, né? Então, enfim, tem todas as perspectivas que trouxeram um toque a mais pro filme que me agradaram bastante. Meu amor, gostou desse filme, minha vida? Gostei, amor. Gostei bastante. É um filme que, para mim, é bem amarrado, né? Ele tem uma estrutura de capítulo, né? Cada capítulo vai abrindo uma porta diferente para as perspectivas dos personagens que decidem investigar. E cada um tem uma abordagem de um quebra-cabeça que o filme junta
e aí a gente tem as respostas, né? Essa estrutura ela é fragmentada e faz parecer que não existem respostas fáceis, assim como na vida real, para a gente que é telespectador e está assistindo. Sim, Cada personagem aí, ele tem a sua própria arma emocional, seja a culpa, né? Seja a raiva, o medo, a negação dos pais, de não saberem onde as crianças estão, de terem acompanhado somente elas correndo para a sombra, e depois disso, sem saber mais, né? Ficam no escuro. A professora Justine, né? Ela tenta proteger os alunos. O pai, Asher, o que aparece do Josh, né? O personagem do Josh, ele é um dos mais fervorosos, assim. Ele enlouquece atrás do filho desaparecido. Tem também o Paul, que é o policial, que vai investigando tudo. E aí tem o Alex, que é o único sobrevivente. E aí, de início, não é explicado, não é deixado claro pra gente por que que o Alex está ali e por que que ele vai para casa em silêncio, volta em silêncio, sem esboçar nenhuma reação. De início, eu acho que ele consegue fazer isso, né? Deixar a gente cada vez mais criando muitas ideias do que pode ter acontecido ou o que está acontecendo. E a curiosidade de Justine também, né? De sim, por que que o Alex está desse jeito, não fala e tal. sim, Mas também o Zé, que ele fez questão de não entregar nada de bandeja, né? O filme ele vai construindo uma narrativa que obriga a gente a pensar, a construir essas ideias, a formular questões ou teorias do que está acontecendo ali. E aí a gente se pega, né, na mesma situação dos personagens, sem entender nada e continua buscando explicações que façam sentido. Meu amor teve essa impressão? sim. Até muito por conta desse formato como o roteiro ele se desenrola, né? Por ter as perspectivas diferentes, tal e tudo mais. Sim. É, e aí são acontecimentos que estão ali em momentos simultâneos, tal e tudo mais, e que vão se complementando aos poucos, e a gente vai entendendo. Mas quando o Alex ele aparece ali e todo mundo cai em cima da Justine, né? Enfim, que ela é a Sim. culpada, o próprio Archer cai em cima dela, falando que era a sala dela, foi somente na sala dela. Eu me vi muito no papel dele, porque eu acho que eu ficaria maluco da mesma forma se fosse com o filho meu, sabe? Eu acho que eu iria acabar culpando ela. É. Eu acho que é, isso conseguiu transpassar muito no filme, sabe? Essa ideia de ser pai, de, sabe, tomar tudo isso pra si, assim, enfim, ele ter ficado maluco, ele não ter se agarrado somente nas investigações policiais e tudo mais, e ele mesmo ter começado a procurar essas coisas e a gente acompanha ele meio que investigando, indo fuçando as câmeras dos vizinhos para entender qual a direção que as crianças foram e ele consegue traçar essa direção, mas a Sim. Justine no capítulo dela já sabe o lugar específico para onde as crianças foram e aí no meio do filme ali quando eles se juntam, o Archer e a Justine, ela fala para ele então, essa casa aqui é a casa do Alex, é para onde está apontando, sabe? Inclusive no sonho dele, né, do Art, ele vê lá o, a arma, né, em cima, apontando, enfim. Inclusive é uma arma que aparece no quarto do filho dele e ele dormiu ali, provavelmente por isso que ele viu aquela arma, porque ele viu aquilo no quarto do filho dele e tal e tudo mais. Mas é um filme que faz a gente pensar mesmo, não entrega nadinha de bandeja, ele vai se amarrando, É, assim, aos poucos, né? Ele é, vai, enfim. exatamente. E a gente tem o James, né, amor, que é o junkie ali da região, é aquele viciado, que ele vê mais do que ele é capaz de distinguir, e justamente por isso ele não percebe o perigo no qual ele acaba se metendo, né? Que é a gente não espera nada dele, completamente nada. E ele é o personagem que, em segundos, assim, é algo que poderia ter acontecido se fosse de fato na vida real, né? Sim, esse filme, ele tem essa coisa da construção do suspense, só que eu não achei ele de todo um filme de terror, sabe? Eu tive umas sensações que o filme ele vai para um lado cômico também,
principalmente Sim, envolvendo James, envolvendo Paul, a perseguição do Paul com James ali e tal e tudo mais. sim, Até a própria Justine, ela é um pouco cômica também, ao meu ver. Claro, ela tem toda essa questão que depois que as crianças sumiram, ela começou a se sentir super mal, a comunidade caiu em cima dela, então ela começou assim, bebedar sempre, né, e tal e tudo sim, mais. Mas também tem umas partes cômicas ali. sim. Aparece É, a amante, né, sim, é verdade, aparece atrás a amante dela do na Paul, verdade, e vai sim, atrás dela. É uma cena cômica também, né? sim. Tem uma veia cômica, né. Tem uma veia cômica ali. E isso me pegou também. Eu, assim, não achei uma parte negativa do filme, né? É, eu acho que ele não se classifica como um terri, ele é realmente um filme de terror, porque ele tem um mistério, ele tem um suspense ali, ele tem cenas pesadas e tem cenas que cativam a gente, deixam a gente meio que vidrado, sabe? Sim. Principalmente envolvendo a vilã, a Glades, né? É. É, que deixa a gente, sabe, realmente fissurado assim na tela, querer assistir e tal e tudo mais. Uhum. É, é isso, né? Ele tem esses momentos cômicos, mas ele é um filme de terror, sim. Sim, E que em Barbária, inclusive, na estreia do Zack, ele já mostrava que não queria seguir essa cartilha básica do gênero, né? Ele brincava com nossas expectativas de criar, sabe, colocar um objeto ali e a gente criar teoria sobre o que aquilo pode ser, sabe? Então ele virava tudo de sim. cabeça para baixo, mas sem aquela postura arrogante de eu sei mais que você não vai adivinhar o que tá acontecendo. Eu acho que ele conseguiu subverter, principalmente em Barbária, essa questão dos clichês do horror de um jeito muito natural, sabe, amor? Colocando algumas pitadas de humor negro, que inclusive, Sim. em vez de aliviar a tensão, ao meu ver, só deixavam tudo ainda mais desconfortável. Mesmo eu achando que Barbária, ele não é um grande filme, assim, ele é um filme legal, ele prende a gente ali, principalmente no começo, metade, só que no final, eu acho que ele tem outro tom também, ele tem umas partes cômicas também. É, eu acho que quando sai da casa ali, enfim, eu acho que o filme peca pra mim e aquilo ali diminui algumas estrelinhas que eu poderia ter dado pro filme. Mas é um filme que eu gosto bastante. Foi um filme de estreia muito bom, né? Enfim, a Sim. ideia de uma mulher indo para um Airbnb e ter outra pessoa lá dentro. Aquele começo é assustador, porque você não sabe se é aquele cara esperando ela, sei lá, vai matar ela, sabe? Sim. Você fica super apreensivo assim, mas, enfim, tem essas pitadas de humor negro no filme também que servem para aliviar a tensão, mas que também deixam a história mais desconfortável. Já em Weapons, essa proposta, eu achei que ele continuou seguindo isso, mas com muito mais controle e maturidade, sabe? O terror Sim. é um terror que, novamente, não é óbvio, mas também que não se perde, né? Ele vai se sustentando a partir de uma narrativa calma, que vai aumentando, aumentando, aumentando com o decorrer do Sim. filme, né? O filme tem 2 horas, então começa e você não sabe o que está acontecendo, vem as perspectivas diferentes, algumas coisas começam a se encaixar e tudo mais. É Ele vai se quase. costurando, né. Não, exatamente, exatamente. É quase meticulosa, né? Ele prefere explorar cada sombra, cada silêncio dos personagens ali do lugar, em vez de correr já para um clímax fácil, né? E o resultado é que não é um plot twist forçado, né? Mas mais uma carga dramática que explode em Weapons, no caso, num final muito brutal, sabe? É, Vingativo, cômico, novamente, ao meu ver, mas que faz a nossa cabecinha explodir, principalmente porque a gente passou o filme inteiro nessa posição de o que tá tentar entender o que acontecendo, tá né. acontecendo. Exatamente, exatamente, Uhum. amor. Que aí quando chega a vilã, né, é a tia Gladys, que ela é interpretada pela Amy Madigan. E aí a gente ela quando ela chega, a gente já fica, com questionamentos. Ela é uma tia amorosa? Ela é uma bruxa? Ela é uma criatura que nunca envelhece? O filme ele não deixa isso esclarecido.
de cara quando ela aparece, né? E é Sim, justamente por isso que ela é um ser assustador, né? Ela tem cores marcantes no corpo. E sim. a paleta de cores do filme é algo meio frio, né? Um tom frio. E ela É, chega dando esse destaque. ela é um total contraste, parece até uma coisa meio a Maxine, né, amor, É, de X. exatamente. Eu acho que por isso que ela é meio assustadora, assim, e fica no ar o que ela realmente é. Porque ela já chega com muitas cores. Ela coleta fitas, cabelos e transforma tudo isso em rituais estranhos, né? Como se ela drenasse a energia das crianças e como se ela se alimentasse disso e a força dela viesse disso, justamente de forças mais jovens. Uhum. E Gladys, ela consegue ser doce num segundo e absolutamente aterrorizante no outro, né? Sabe aquele olhar que faz a gente ficar congelado? Foi essa sensação que eu tive. E, assim, né, um mérito total da atriz, Não, com certeza. Com, porque o que a Amy fez aqui, meu Deus do céu, cara, é absurdo, absurdo, absurdo. com certeza. A gente fica. Seria que ela é uma bruxa moderna? Porque naquele momento que ela chega na casa de Marcos, né, do diretor, que é o primeiro momento em que ela faz, que a gente vê ela praticando ali um ritual, já é algo que me assusta de cara, assim, porque ela só quebra o graveto E é muito do nada, né, do amor? Ela nada, quebra e exatamente. Marcos não tá entendendo nada e a gente não tá entendendo nada também, né? A gente tá vendo ela quebrando Aham. uns gravetos, cortando a mão, enfim. Cortando a mão com peças dele, né, que são as gravatinhas do colégio, enfim. Sim. E aí deixa isso, né? O filme deixa esse questionamento. Seria ela apenas uma mulher doente, desesperada para encontrar uma cura para algo que a gente não conhece de fato, que o filme não deixa esclarecido, ou tem algo mais sombrio ali, sabe? E aí os símbolos encontrados na casa dela, a forma como ela consegue manipular todo mundo, leva a gente a pensar em algo do tipo, será que Gladys pratica algum tipo de feitiçaria para se manter jovem ou para curar uma doença incurável? Se isso é uma verdade, né? Se ela é uma bruxa moderna, que é alguém que usa métodos antigos, como o que a gente já viu, né, amor, em outros filmes de Sim. sacrifícios, encantamentos, manipulações psicológicas, escondida aí numa fachada comum do subúrbio. É algo que Que salvou muito permeia, o né? filme. Permeia o filme assim num todo, né? A gente não sabe direito o que que ela é, se ela é realmente humana, se ela é uma bruxa, se é parte de ritos, de coisas ali, né? Enfim, envolvendo o ocultismo e tal, a gente não sabe, fica nessa dúvida. Uhum. Mas claramente é algo bem macabro que ela faz, aquele quartinho dela ali, né? Sim, sim, com certeza. E assim, o diretor, ele afirmou, né, que deu a ela duas opções quanto à origem de Gladys, né? Uma que ela era uma pessoa comum usando ali uma bruxaria para evitar que ela morresse de uma condição incurável, e a outra opção em vez disso, seria que ela se tornaria ou seria uma criatura imortal, realizando um aproximado simulacro, né, de um ser humano, mas que ele não perguntou a ela qual a ela escolheu. E aí o que torna essa teoria interessante é que o filme nunca confirma nada, né? Ele Isso. deixa pistas para a gente construir as nossas dúvidas sobre o que se é, né? As crianças hipnotizadas que se comportam como se estivesse sob um feitiço, o desaparecimento que acontece, né, em uma hora específica, e me vem muita referência de filmes que o demônio aparece às 3 da madrugada, que tudo começa a dar errado às 3 da madrugada, Babadook que Sim, aparece a partir das 3. verdade, verdade, amor. E aí a própria Gladys parece nunca envelhecer. Seria aí uma coincidência ou um efeito de algo que a gente não entende, né? Nós que somos os telespectadores, que não estamos entendendo. E aí esse debate ele vai adicionando uma camada ao horror do filme, né, amor? Se o inimigo é humano, é sobrenatural. Sim, verdade.
Verdade. E assim, o ponto alto, o clímax desse filme é quando o Alex vira o jogo, né? Usando a própria magia de Gladys contra ela. E as crianças que tinham sumido voltam, não como vítimas, mas como uma força de vingança, né? Sim, verdade. É uma cena apoteótica, assim, né? As Com crianças certeza. começando aí atrás, gritando. Não me passou uma vibe terror, eu realmente achei cômica. Tem uma Assim, veia cômica. de, sabe, uma velha tá correndo de um monte de criança indo atrás dela. E aí ela gritando e as crianças quebrando tudo, quebrando vidro, quebrando. Eu só me preocupando, gente, essas crianças vão estar todas desgraçadas quando isso acabar, porque, meu Deus do céu. Enfim, é uma cena que ao mesmo tempo que ela é sangrenta, ela também é cômica, né? A gente assistiu Sim, junto e o meu amor até virou o rosto pra não ver as crianças, né, despedaçando todo o corpo dela ali. Enfim, sim, sim. E engraçado que antes dessa cena iniciar, quando Alex tá ali, né, voltando o feitiço contra a feiticeira, eu só pensei que ia acabar, né, que os adultos, eles voltariam ao normal, as sem ficarem crianças. os Ah, os adultos. adultos, os Eu adultos, pensei verdade. que seriam os adultos, eu não achei que as crianças se voltariam contra ela. E aí, quando as crianças começam a correr, eu penso exatamente isso. Nem para eles quebrarem ela no meio, puxarem para o lado e desmontarem ela inteira. E isso Verdade. acaba me causando um horror corporal, assim, nessa cena. Verdade. Mas a cena das crianças pulando em cima dela e, enfim, arrancando as partes, assim, e tal, Abrindo a cabeça dela. abrindo da cabeça, né, das mandíbulas, assim, puxando os dentes de cima, os dentes de baixo, uma coisa assim, bem, Exatamente, meu bem meio Deus. que crepúsculo, né, o Edward tirando a cabeça de um dos vampiros, assim, puxando pela boca, e a boca Aham, rasgando, enfim. E foi bem da hora. Uma das melhores cenas do filme, né? Aquela cena icônica. sim, E uma coisa, porque quando o filme surgiu, e a sinopse apareceu e tal e tudo mais, de cara, assim, pra mim, é, ao meu ver, já foi. Já poderia ter, no caso, um subtexto ali, alguma conexão com a lenda do flautista de Hamelin, só que eu acho que não tem nada a ver, mas me lembrou muito, porque a ideia de alguém usando poderes, sejam eles mágicos ou apenas psicológicos, para conduzir inocentes ao abismo, no caso aqui as crianças, me pareceu uma relação muito grande entre o filme e o conto, sabe? Foi algo sim, que me veio à cabeça também, enfim, depois que eu assisti, é, sim, é porque esse é um conto folclórico alemão, onde no conto um flautista ele é contratado no caso, para livrar a cidade de Hamelin dos ratos e após ele conseguir isso, os habitantes se recusam a pagar ele, né? sim, E aí, enfim, ele acaba querendo se vingar, atraindo todas as crianças da cidade com uma melodia muito encantadora. E aí eu pensei, em Hamlet, esse homem misterioso hipnotiza essas crianças com essa música e leva essas crianças embora, meio que como vingança contra uma cidade totalmente ingrata. E em Weapons, a Gladys ela não usa uma flauta, mas ela controla as crianças com esses rituais. É quase como se os enfeitiçados eram feitiços, né? De fato, pareciam feitiços de sim. fato. É. Então, a cidade inteira meio que se vê impotente, assim como Uhum, em Hamlet, sabe? uhum. Assistindo só os seus filhos sumirem sem entender o porquê, né? Enfim, a população no conto, né, acaba pagando o preço Sim, pela por essa ignorância e descuido, mas em Weapons há esse sentimento de culpa coletiva, né? Os pais distraídos, sim, autoridades omissas que não conseguem investigar a fundo o que é que aconteceu, né? Sempre fica esse quê de, sabe, a polícia não consegue fazer nada, a polícia não, enfim, não descobriu nada, e quem deveria fazer tudo isso eram eles, né? Por isso que o Art, o pai de uma das crianças, acaba investigando por si próprio,
porque ele Aham. vê que não tá adiantando de nada ali a polícia fazer, investigar, enfim, né. Sim. E é Eu algo que faz sentido, amor, né, que desse encantamento de a gente fica em primeiro momento, em dúvida disso, será que as crianças estão hipnotizadas, né. sim, verdade, Mas verdade. aí, enfim. Até porque, antes das crianças aparecerem, né, de fato lá no porão, a gente já tinha visto outros personagens adultos, né, o próprio James, enfim. Sim, Depois a gente vê o Paul e tals, enfim. Quando o Alex entra em casa e vê os pais, né, sim, eh, já sentados na mesa lá, totalmente parados, e a Gladys ali, inclusive nessa cena que ele entra e os pais estão sentados, né, que é a cena anterior que o pai leva ele pra escola e fala que vem buscar ele, mas acaba não buscando. E aí ele vai andando a pé, e aí ele chega lá, e a Gladys inclusive tá sem maquiagem nessa cena, e fica um bagulho aterrorizante, assim, também, aquela cara dela, sabe, sempre sorrindo. E aí quando ela pede pro Alex fazer alguma coisa, acho que comer, ele não come, ela simplesmente, sabe, quebra o pauzinho com os cabelos do pai e da mãe do Alex, eles começam a se furar assim no rosto e você fica, meu sim, Deus do céu, é uma coisa horrorosa. velho, na frente da criança, isso, Jesus Cristo, Sim. velho, E absurdo, é absurdo. isso, é uma característica dela, né, de manipuladora, assim, porque ela consegue manipular ele através dos pais, nesse momento. E tanto que depois ele meio que vira assistente dela. "Não Sim, conte pra ninguém, mas me ajude aqui, alimente as crianças, dê sopa aos seus pais", que ele dá sim. sopa às crianças, né. Sim, e porque ele pergunta pra ela, né, se tipo: "Se eu te ajudar, você vai embora?" Ele Sim, quer ele que ela tem uma vá embora, né, esperança. e livre os pais dele, né, e aí ela sorri, nossa, é muito macabra a cara dela, puta que pariu. Muito, Ela muito. sorri e fala assim: eu vou Velho, embora". ela muito maquiada, com as cores muito fortes, assim, uns contrastes, e isso pra mim é muito horror, assim, sabe, é uma Vem, coisa vem coisa macabra por aí quando o vem, personagem tem vem. cores fortes. E traz uma aura meio de bruxa mesmo, né, Traz. realmente uma bruxa moderna, né, uma coisa Sim, assim muito. mais os feitiços ali, uma coisa assim, enfim, bruxa é uma coisa que tá em alta, né, trazer bruxas É, pra filmes. Mas depois de A Bruxa. eu gostei bastante dessa pegada da Gladys, enfim. Mas eu acho que o Zack, ele não se inspirou nessa lenda, É, ou não. mas eu acho que, histórias sobre crianças sendo levadas por algo inexplicável sempre voltam, porque mexe muito com esse medo profundo, né, de Sim. perder aquilo que a gente ama, nossos filhos, enfim, aquelas, né, não somos pais ainda. Mas, falando no coletivo humano, sociedade, enfim, de perder o que todo mundo considera o seu bem mais precioso, né, que é seus filhos, tal e tudo Sim, mais. Então é um tema, enfim, também profundo, né, bem sim. E tem muitas influências, né, amor, no filme. O Stephen King, que é o que o meu amor ama muito, ele claramente influenciou toda a obra, né, do Zack, né. E há umas piscadelas pra sim, It, o Iluminado. sim, verdade, verdade. O próprio fato do Alex conseguir usar magia também, meu amor falou isso Sim, agora sobre o Iluminado e eu lembrei das Crianças Iluminadas. O e inclusive, verdade, irmão, me lembrou que a gente sim. assistiu, e em uma das cenas aparece as 2 irmãs gêmeas do hotel, né, do Overlook, Isso, né, exatamente. Que meu amor aparece fala na hora que elas aparecem: "Amor, essa cena do isso, Iluminado". verdade, 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 amor. Enfim, o Alex conseguiu usar a magia ali também, talvez tenha essa coisa a ver também sobre ele ser uma pessoa com potencial, no caso, dentro do universo do King, crianças que conseguem fazer essas coisas além do ser humano, são chamadas de iluminadas, né, crianças iluminadas. Sim. E, enfim, realmente tem toda essa É. essa essa relação, essa Uma referência, amor. influência, né, e Isso. It também do sumiço das crianças e tal, sempre crianças envolvidas, né. Sim, sim, por isso que lembrou muito It, né.
É, Essa exatamente. vibe da Glade ser meio que o Pennywise, mas não é o Pennywise, mas É, uma coisa entende? Isso, bizonha. isso. Enquanto o Pennywise ele devora o medo das crianças e mata elas a partir disso, a Glade está tirando a energia vital delas para se manter jovem e curada, né? Ela tem uma. Exatamente. Aquele lance delas ficarem flutuando lá no ninho do Penny e tal. Sim, e aqui dela no porão, parada, sem conseguir se mexer, falar, enfim, né? Sim, Tem, sim. tem toda realmente essas influências, amor. Muito, muito bom pontuado. Uhum. Mas, no geral, enfim, o filme, ele, enfim, ele cativa a gente, ele é um filme que prende, ele é um filme divertido. Ele é um filme divertido, eu acho que é um filme muito bom pra se indicar, sabe? Você quer assistir um filme de terror divertido que vai dar alguns medos, vai ter um susto, tem um suspense, tem um mistério, tem uma narrativa diferente, vai assiste o Weapons, assiste A Hora do Mal. Aham. Inclusive, eu acho que é um filme muito mais fácil de indicar do que o Bring Her Back, porque o Bring Her Back, o Faça Ela Votar, ele tem um ar tão pesado assim, sabe? Que eu acho que não é pra qualquer um, né? A cena da Sim, faca, verdade. enfim, a cena do Oli se revirando, enfim, todas essas coisas é um filme bem pesado, enquanto esse aqui, ele tem aspectos pesados e até gores do filme, né? Mas É, ele é muito mais fácil de indicar pra todo mundo, até pra quem não assiste filme de terror, ao meu ver, sim, sabe? sim. É verdade. É um filme que me deixou confortável, assim, assistindo, né? Sim, Porque geralmente eu não gosto muito por ser muito hipersensível a essas cenas e tudo mais, eu acabo depois sentindo incômodos. Mas assim, é um filme confortável de assistir, assim, porque ele é muito bem entrelaçado, amarrado, né? Ele é algo que no início vai narrando uma confusão para o telespectador, a gente fica confuso o que é que está acontecendo, isso é peça disso, mas e se isso acontece? E depois, com cada personagem, vai formatando um esquema de quebra-cabeça, e no final, o quebra-cabeça é formado quando a Gladys se torna a peça final e completa esse quebra-cabeça. sim, verdade, amor, verdade. Agora vamos entrar naquele bloco que a gente gosta bastante, onde a gente vai falar nossas cenas favoritas do filme, que a gente achou mais impactante, o que a gente gostou mais, enfim, o famoso top 5 macabros, né? É, eu vou começar, então, falando da minha cena, e aí a gente vai revezando, né, amor? Falando as cenas que a gente mais gostou e tal e Sim. tudo mais. Uhum. Pra mim, a cena inicial desse filme, da criança locutora, que inclusive não aparece em nenhum momento do filme, enfim, Uhum. começa a Uhum. explicar o sumiço e começa a falar sobre algumas pessoas morrem de forma diferente aqui, mas você não vai ver isso em jornal nenhum, em televisão nenhuma. E depois começa meio que uma música assim, bem em seguida, sabe, com as crianças saindo de casa com os braços abertos e correndo assim, uma coisa meio Naruto, sabe, correndo com os braços pra trás. Sim. Mas eu achei essa cena inicial muito macabra, velho. Muito, 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 muito. Sim, e assim, já no trailer do filme a gente fica muito curioso, né? Porque ao que parece, quando eu vi, eu pensei que as crianças iam morrer naquele momento ali. Ela tava correndo, ia bater em algo. Me lembra um filme essa cena de sair correndo assim, hipnotizada, só não tô lembrando qual. Mas É, assim, eu acho que em Premonição tem isso. tem, amor. Tem, Tem mas enfim. mesmo.
Enfim, me lembra essa cena, assim, de sair correndo e logo depois alcançar a morte, sabe? É algo macabro mesmo. Sim, sim, verdade. Meu amor quer falar do meu amor agora? Então, a cena que eu fiquei mais impactada, assim, de início é a cena do Marcos correndo em direção a Justine, com o rosto cheio de sangue. Porque até ali não tinha acontecido nada, assim, sabe? Muito É, macabro, tipo, pá, assim, cheguei. expositivo, né, amor? Não Sim, tinha. exatamente. E aí Marcos do nada, depois é que volta o contexto explicando como que ele chega lá correndo. Corta pra Marcos, né? Isso, corta pro Capítulo capítulo dele, né, Isso, o inclusive, aí capítulo mostra. Marcos. E aí explicam isso, mas assim, de cara é algo bem impactante mesmo. Assim, eu fiquei, meu Deus, que é isso? É porque é no meio do nada, né, enfim, É, no do meio do nada. dia tem um Exatamente, é durante o dia. tem um cara correndo com o rosto cheio de sangue, os olhos esbugalhados, assim, correndo atrás da Justine e você não sabe por que ele pula em cima Cheio dela. de ódio. E é exatamente, cara, você não sabe. Inclusive, já entra linkada com a minha próxima cena, que é a cena que a Gladys aparece na casa do Marcos e enfeitiça ele, né? Ah, Fazendo sim. ele bater a própria cabeça na cara do namorado, velho. É muito Nossa, maluco isso. nossa. Ela chega lá como que não quer nada, e aí começa a enrolar as fitas, tira um pouquinho de sangue da mão, colocam numa bacia, né? Ela fala: "Me dê uma bacia com água que eu gosto de beber assim". Ele vai lá e pega uma bacia com água pra ela. Porra, quem bebe na bacia de água, velho? Ninguém. E aí ele dá pra ela e ela faz o feitiço, né? E aí ele para assim. E aí ela meio que faz outro feitiço pra ele atacar o namorado. Ele ataca, ele começa a bater a cabeça. Puf, puf, puf. E é E ele bem. morre. Sim, bem macabra também, bem pesada essa cena. Dá um horror, assim, ele vomita também, né? E isso, Nessa vomita. hora, assim, é Não, algo bem. vomita um negócio, um monte de coisa preta, enfim. É absurda. Absurda, absurda, absurda. Sim. E quais mais, amor? A cena da Gladys fazendo os pais do Alex furar o próprio rosto com Ai, meu garfos. Deus. A gente comentou isso aqui, né? Mas enfim, eu quero Sim. trazer aqui porque foi uma cena absurda também. Ela faz isso na frente do filho deles, tipo, caralho, que bizarro, sabe? Tudo porque ela pediu pra ele tomar sopa, ele não quis. E aí ela vai lá, quebra o galinho também, eles começam a furar o rosto e você vê os furos assim. E eu fiquei pensando, né? Tipo assim, eles estavam com o rosto todo furado e não tava saindo sangue. O que aconteceu depois que o Verdade. o Alex tirou o feitiço deles, sabe? E, tipo assim, Foi. eles morreram, sabe? Tanto furo no rosto assim e tal, ou Nossa. não, né? Estão vivos. Enfim, o filme também não explica isso, né? É. Foda-se. Foda-se. Foda-se, furei aqui. E eles voltam ao normal, né, amor? Na cena quando ele quebra, eles estão abraçando o Alex, né? Quando as crianças matam a Gladys, os adultos retornam à sua Sim, sim, posição comum, né? E verdade. aí que vai pra cena final, né? Que é algo assim que a gente não espera. No mínimo, eu esperava que eles fossem bater nela, mas destroçar ela foi algo realmente assim inesperado, de eles arrancando cada membro dela, abrindo a cabeça dela com a boca pela boca. É algo bem assim desconfortável. Eu fechei os olhos. Cara, achei bizarro. Bizarro. A gente comentou também essa cena aqui, Uhum. mas nossa, foi muito bizarro aquilo, velho. Muito, Foi muito, muito muito. bizarro. Mas esse foi o nosso top 5 macabros. Conta pra gente aí, tá, nos comentários, quais foram as cenas favoritas de vocês. Podem falar aí, fiquem à vontade. Sim, Sobre a recepção e impacto desse filme. Enfim, a crítica caiu de joelhos, tanto a crítica quanto o público caiu assim em cima logo na primeira semana desse filme, né? Já tá com mais de 90% de aprovação. sim. A Amy Madigan já é citada como uma possível indicada ao Oscar, inclusive tem um boato de que talvez tenha um spin-off contando a história da Amy
no caso da Gleides, né? Nossa. Mas, enfim, que é a atriz, a Amy Médica e tal. E eu, Aham. assim, querer saber como ela é, o que ela fez pra ser o que é de um interesse, assim, que eu tenho, mas eu acho que ficaria muito bem na mão do Zack também, sabe? Uhum. Ele falou, inclusive, eu acho que levou essa ideia em consideração e que poderia fazer isso, mas que por agora ele não quer fazer, até porque ele vai dirigir o próximo filme do Resident Evil, e aí, enfim, ele já tá com isso em mãos. Ele, Sim. inclusive, falou que é super fã dos jogos, ele quer fazer Que uma coisa massa. totalmente diferente dos filmes. Ele, inclusive, ele não assistiu nenhum filme, nenhum dos filmes de Nossa. Resident Evil, uma coisa que, assim, Curiosa, né? eu acho bom e acho ruim, porque os filmes são muito ruins, e aí eu acho que seria interessante ele assistir e ele descartar tudo que ele não quer no filme dele. Mas, enfim, o Zack ele já vem se firmando como um dos diretores mais criativos desse terror atual, né? Sim. A bilheteria, o longa ele custou 38 milhões e já arrecadou mais de 150 milhões. Então ele Não. já é um sucesso, né? Absurdo. Sim. O Craig ele foi inspirado a escrever o roteiro após a morte de um amigo próximo e colaborador dele, o Trevor Moore, e parcialmente inspirado pelo filme do Paul Thomas Anderson, o Magnolia. E Nossa. o roteiro, quando surgiu isso, o roteiro ele entrou numa guerra. Quem comprava, quem dava o maior lance, enfim. No final, a New Line garantiu os direitos dentro de 24 horas depois de oferecer 38 milhões para cobrir todos os custos, incluindo a produção e salários, com Craig recebendo 10 milhões como escritor, diretor e produtor. Nossa, E bem alto. privilégio do corte final, ou seja, ele tinha total controle sobre o filme dele. Enfim, não tinha como competir contra isso, né? As outras distribuidoras Sim. estavam dando 20 e tantos mil, 30 mil. A New Line foi lá e deu 38 milhões para E ele cobrir fez tudo. jus, hein? E ele fez jus, ele fez jus. Inclusive, o Jordan Peele, enfim, foi até um bafafá recentemente, porque a empresa dele, a Monkey Paw Productions, participou dessa guerra de lances em conjunto com a Universal, só que não conseguiu trazer o filme para eles, não conseguiu dar um lance maior. Uhum. Isso acarretou na separação do Jordan Peele com seus agentes de longa data, o Joe Zadak e o Peter Principato. Tipo, eles estavam lá desde o começo com o Jordan Peele, desde Corra, e o Jordan Peele simplesmente cortou o laço com eles porque eles não conseguiram comprar esse filme que ele queria tanto fazer, sabe? Aham. Absurdo, absurdo. Nossa, e fora o cast original, né, amor? Que seria composto aí por Pedro Pascoal mais uma vez. Nossa. O Brian, Tyree, o Henry Ausch, o Tom Burke, Johnny Dine. Mas acabou sendo mudado, né, para esse cast atual por conta dos atrasos da gravação, daquela greve que teve dos atores de Hollywood. Sim, verdade, verdade. Até porque o roteiro, ele foi escrito na pandemia. E Aham, aí teve todos esses atrasos e tal e tudo mais, demorou bastante, né, pra demorou. fazer. E aí, principalmente o Pedro Pascal, ele acabou saindo por conta de agendamento, né, calendário com outras produções que ele tinha que fazer, Quarteto Fantástico também e tal. Uhum. Nossa, eu não consigo ver ele nessa produção, juro. Cara, eu não consigo ver ele em muita produção que ele tá fazendo, mas a gente tá vivendo essa era Pedro Pascal, ele realmente se tornou o daddy da internet. E aí, enfim, Eu me sinto numa Pascoalândia às vezes, de tanto isso Pedro Pascoal que aparece. é o Pedro Pascal, é a Sidney é aquela, enfim, de Sim, euforia, enfim, tentando sair da era sexualização, mas ela não consegue, não né? Ela não consegue, já tá consegue. impregnado na diva. Já tá, já tá, já tá. Mas, sabe, é esse filme com ele, é esse filme com ela. Inclusive, a gente assistiu um filme dela recentemente, o Gold Valley, né, amor e tal. Uhum.
Graças a Deus ela não é a protagonista, porque senão ela teria mais tempo de tela e aí seria um terror aquele filme. Jesus Cristo. Meu Deus. Mas, no geral, foi isso, né, amor? Foi um filme que eu gostei. Eu Não gostei. acho, não acho o melhor terror do ano, Também mas, não acho, mas eu acho que é um dos melhores filmes, assim, que eu assisti esse ano. com certeza, com É um filme certeza. bom, né? Ele prende bastante, ele tem um terror legal, ele tem um suspense legal, ele tem uma narrativa, ele tem um roteiro legal, ele tem personagens legais, né? Ele tem atuações muito boas. A Amy Boas, Médica, meu Deus do céu. Se ela boas, não for boas pelo menos mesmo. indicada aí em categorias e premiações, caraca, enfim, vai ser uma sacanagem, mas foi, Ela deu o melhor dela, assim, né? Eu acho que ela entregou de fato. Mas eu não deu. sei, eu não voto pra esse lado da premiação. Posso Eu, parecer meio assim. eu acho que ela pode acabar se saindo bem Não, ela dentro, pode, assim, dentro mas desse não meio, sei. porque eu acho que ela é o coração desse filme, assim. Quando ela Não, eu entra em acho que ela salvou o cena, filme, assim, né? meu Deus do céu, é macabro, Aham. é Ela perturbador. causa um horror na gente que tá do lado de cá. Exatamente, é Algo perturbador. bizarro. Dito isto, faça ela votar ainda é o melhor terror do ano, tá? E é Hum. isso, é isso. Pecadores não é filme de terror, aquelas. Vou começar a fazer um monte de polêmicas aqui no final do episódio. Ai, Mas, eu nem comento sobre pecadores. Não mas, senti horror nenhum. mas, porra, ele não é o melhor terror do ano, mas pra mim é o melhor filme do ano. Ele é Mas um musical, né? ele não é um musical, ele não é um musical, que isso? Ele é um musical, velho. Não tem Não, ele como. tem, ele tem partes de música ali, entendeu? Ele tem blues, Ô, velho, ele tem um não, axé, ele tem um juro. axé. Ele é legal. Ele é legal, Ai, meu coração. mas ele não é um horror, galera. Sinto muito. Não foi essa a perspectiva que eu tive assistindo. Não, não, ele não é filme de terror, não. Mas, gente, foi isso, tá? Meu amor quer se despedir, amor. É, galera, assistam esse filme, muito bom. Voltem na enquete que meu amor vai colocar aí no episódio. E foi um prazer, meu amor, falar desse filme com você, tá? Até o próximo. Foi um prazer, amor, é sempre um prazer. É, eu gostei bastante desse filme, como eu já falei, foi um ótimo bate-papo também, tá? Gente, sigam o Redrum nas redes sociais. A nossa bio no Instagram tem o nosso link para vocês entrarem, vocês verem os últimos episódios, ouvirem os últimos episódios do podcast e também as nossas redes sociais. A gente tá no TikTok, a gente tá no Threads, a gente tá no Instagram, tá? Sigam a gente. Não esqueçam de avaliar o podcast, tá? Tem uma galera esquecendo de avaliar. Depois que ouvir o episódio, vai lá, clica nos três pontinhos, avalia, dê estrelas pra gente, para o podcast ter mais relevância, ser mais distribuído para pessoas, né? Enfim, aumentar o público e tal e tudo mais. Mas foi isso também. Foi um bom filme, é um bom filme, assistam também. E até o próximo episódio. Longos dias e belas noites para todos vocês.